uma vez mais em ponto de encontro. Como sempre, à sexta-feira à noite, um tema para começar o fim de semana. Desta vez, continuamos a sequência que temos feito com o Padre Johnny, que nos fala de Fátima. E temos esta série, então, que é uma série que liga a cultura e a história cristã e a cultura e a história judaica. O Padre Johnny Freire é silencioso operário da cruz e, para além de ter aprofundado os seus estudos nesta área da Sagrada Escritura, que também muito tem que ver com a cultura judaica, naturalmente, também tem a experiência de vida em Jerusalém, enquanto por lá andou e enquanto lá estudou no Instituto Bíblico. Boa noite, Padre Johnny. Boa noite, bem-aja, tudo bem? Tudo bem, vamos então continuar. Só recordar os mais distraídos que, entretanto, nós temos uma lista de reprodução no nosso canal onde é possível ver os temas contigo dialogados, destacados do ponto de encontro normal, com as temáticas normais, e dizer que até agora já falámos da palavra, Breshit, não é? Breshit para Elohim, no início. É assim, eu, como não sou especializado, só digo 3 palavras. São as mais importantes. Exato, Breshit para Elohim. Acho que é a única expressão que eu conheço em hebraico. Breshit para Elohim, Meta Shamayim, Meta Haaretz. Exatamente. Se fizer um bocadinho de esforço, ainda me consigo lembrar daquela da vaidade das vaidades, tudo é vaidade. Essa aí também é daqui. Também conheces a do credo de Israel? Do Shema, ou Shema, né? Isso também conheço. E depois conheces o nome de Deus. Como é que se deve ler o nome de Deus? E conheço Tel Aviv. Olha, já não é mau. Custava-te um café dizer o nome de Deus, não era? Pois era. Como tu te recordas desses tempos. Muito bem. Então, já tivemos o início e falámos um bocadinho sobre também as fases da vida judaica, o calendário judaico, o calendário cristão, fases de vida cristã, a partir deste ponto de partida da palavra, que está sempre presente em cada Shabat e em cada domingo, pelo menos. Exato. Depois falámos sobre conversão, ali por altura da Quaresma. Exato. Falámos sobre Páscoa, na altura da Páscoa. Falámos sobre Pentecostes, na altura do Pentecostes. E agora que estamos assim a chegar ao fim do ano letivo, a caminhada propõe-nos um tema que é chamados pelo nome, que é o que está no cartaz debaixo das nossas janelas, mas está em alemão, por isso eu digo em português. Chamados pelo nome. E depois o cartaz continua, dádiva do nome, respectivamente, dia do nome. As letrinhas brancas que lá estão em alemão, eu traduzo rapidamente, tenho aqui o texto em português ao meu lado, diz assim: dádiva do nome no judaísmo, um sinal de aliança. Para rapazes, a circuncisão no 8º dia de vida. Para raparigas, uma festa. Dia do nome, sobretudo no cristianismo, segundo a tradição católica, não é? Porque naturalmente que esta caminhada e esta campanha envolve judeus e cristãos, e há diversas famílias dentro do judaísmo, ou tradições, e também há diversas tradições no cristianismo. Portanto, nós que somos católicos, cristãos de tradição católica, temos também, sobretudo aqui na Alemanha, eu penso que em Portugal e nos outros países de língua portuguesa não é tão significativo, mas aqui na Alemanha temos a festa do nome do patrono, ou o dia do nome do patrono. Depois continua o texto em alemão, que as pessoas estão a ver no cartaz. Pelo nome, pelo batismo, pode-se também, nesta tradição cristã, receber o nome de um santo. Ponto de contacto. A aliança de Deus liga as gerações. Ser filho de Deus, digamos assim. É o ponto de contacto entre
este nome dado ou este nome escolhido com base num santo ou num patrono, num protetor. Sim. Muito bem, é o nosso ponto de partida de hoje. Estive a ler uma pequenina introdução sobre este tema, naturalmente, de uma até aproveito para esclarecer isto, uma rabina, pode-se dizer assim em português? Uma rabina? Acho que sim. Sim. Fiquei com essa dúvida, mas penso que sim também. Naturalmente judaica, não é? Se é rabina, é judaica. Sim. E ela começa com uma forma, a reflexão dela de uma maneira muito interessante, que diz assim: um nome é melhor que um bom óleo de unção. Coelet 7:1. Naturalmente que ela sabe e nós sabemos também que quando o autor do Coelet lá coloca esta expressão, está sobretudo a dizer é bom e é importante ter um bom nome, uma boa fama. Mas é sem dúvida um bom ponto de partida para a reflexão sobre o nome e sobre aquilo que nos chamam. Padre Johnny, podes começar-nos a falar um bocadinho sobre esta dádiva do nome, porque, segundo sei, as raparigas recebem o nome e os rapazes também, conforme nós estamos habituados, também na nossa cultura. Mas em circunstâncias algo diferentes, não é? Na tradição judaica. Sim, boa noite, antes de tudo. Mas se calhar, antes de lá chegar, falar da importância do nome, sobretudo na tradição hebraica. Para nós é sobretudo ligado, ao menos daquilo que me parece, aos gostos pessoais dos pais. Os pais gostam mais de um nome, a mãe gosta de outro, faz-se uma lista de nomes, etc. Na cultura, isso tudo, da tradição bíblica, o nome é muito mais que isso. É mais do que um gosto pessoal, e sabemos bem, porque o nome diz o que é a pessoa, diz a essência da pessoa. E é por aqui também que nós percebemos porque é que no judaísmo o nome próprio de Deus não se pode ler e não se pode pronunciar. Porque seria, de certa forma, não quero também simplificar demasiado, mas seria como se nós tomássemos posse da pessoa de Deus, do próprio Deus, ao pronunciar o seu nome. Por isso, quando aparece o chamado tetagrama divino, segundo a revelação do Êxodo 3, quando Deus revela a Moisés o nome no Monte Sinai, esse nome, aquilo que depois mais tarde alguns vão ler Jeová, mas que é uma leitura errada, porque nós não sabemos, porque perdeu-se na história a leitura correta do nome de Deus, porque no texto hebraico o que aparece, as vogais que aparecem no nome são de um substantivo que não correspondem, porque até pronto, a leitura, o hebraico em si é uma escrita sobretudo consonântica, ou seja, baseada nas consoantes, peço desculpa. E as vogais são símbolos ou sinais que se metem por cima ou por baixo das letras. E por muito tempo o hebraico foi consonântico e ainda hoje é consonântico. O hebreu sabe como ler, porque aprende a ler e sabe qual vogal colocar numa palavra. E é interessante, por exemplo, uma vez estive a ler um livro o primeiro, do Harry Potter em hebraico, e os nomes, sobretudo os nomes, têm todos vogais, enquanto quase o resto do texto não tem. Os nomes têm vogais para que saibam como pronunciar o nome. Isto para dizer o quê? Porque quando depois, no primeiro século depois de Cristo,
os chamados os estudiosos, que se chamam os massoréticos, tentaram vocalizar o hebraico para poderem lê-lo, para dar a possibilidade às pessoas de poder ler, debaixo do nome de Deus, do nome próprio de Deus, aqui segundo a revelação de Êxodo 3, colocaram, e como o nome não se pode pronunciar, colocaram as vogais de um substantivo, do substantivo Senhor, Adonai. E são essas vogais que aparecem debaixo do nome, para que a pessoa saiba que quando aparece o nome de Deus, não deve ler o nome de Deus, mas ler Senhor. Por isso é que eu também brincávamos contigo, por causa do nosso professor de hebraico, o Padre Franklin, obrigava-nos a pagar um café ao resto da turma quando tentávamos ler o nome de Deus como Yahvé, mas tínhamos que ler Adonai. Já agora tira-me uma dúvida. Tu disseste que o nome de Deus, com as consoantes, sem as vogais, que as vogais entretanto se perderam e que depois foram colocadas então as vogais de Adonai, não é? De Senhor. Exato. É quase um fenómeno parecido com a Alésia, não é? Que é um território aqui francês, onde as tribos gaulisas, digamos, da Gália, perderam uma batalha muito importante contra o Júlio César e depois, cada vez que o nome Alésia era referido, as tribos diziam logo: nós não sabemos onde isso é. E aconteceu de tal maneira que foi um dos grandes achados do século XX da arqueologia, foi descobrir onde é que era a Alésia, porque foi repetido ao longo dos séculos: nós não sabemos onde isso é, para cair no esquecimento. Exato. Aqui é o mesmo fenómeno, ou seja, como não se podia pronunciar, acabou por se perder. Terá sido Exato. Isso. Não há mais razão nenhuma, é apenas o silêncio, digamos assim. Na Terra Santa aconteceu a mesma coisa com a localização de Sodoma e Gomorra. Também aconteceu um fenómeno semelhante. Portanto, são estes silêncios da história que depois nos impedem, não é? De buscar Mas há alguma desconfiança? Era essa a minha pergunta. Do ponto de vista daqueles que estudam, há alguma desconfiança de quais é que seriam as vocais originárias desse nome? Há muitas teses, porque o nome de Deus, na sua essência, tem o verbo ser. É uma variação. Mas a discussão de que eu li é mais ocidental do que mais cristã, de certo modo, seja no campo luterano, campo católico, do que propriamente no campo judaico. Porque para eles é ponto assente, não se pode ler, pronto, paciência. Paciência não se pode ler e é aquilo que é. Acaba por não ser um assunto, não é? Porque exato. É quase um dogma, como seria um dogma tratado no cristianismo, exato. Não é? Que de alguma maneira se discute do ponto de vista académico, mas não é assim o ponto de discussão essencial, porque já se sabe que daquele dogma não se pode fugir, digamos assim. Sim, porque, por exemplo, e a partir daí depois há muitas outras coisas. Por exemplo, os livros da Sagrada Escritura não se podem destruir no judaísmo, não se podem queimar, etc. E eles muitas vezes, para dizerem Deus, para se referirem a Deus, dizem Hashem, o nome. Hashem quer dizer nome. E eles muitas vezes, para se referirem a Deus, dizem só o nome. A senhora que escreveu, desculpa interromper-te, a senhora que escreveu o Harry Potter, quase sem querer acabou por, e lembrei-me porque falaste de Harry Potter em hebraico, quase sem querer acabou por utilizar um artifício semelhante, que é
aquele do qual não se pode dizer o nome, não é? Exato, aquele que não pode ser nomeado. Exato. Nomeado, exatamente. Exato, é quase, sim. Mas mas isso, de certa forma, não poder nomear alguém, ou uma pessoa, ou uma entidade, incute ainda mais temor, mais, pronto, não necessariamente aplicado a Deus, mas mais medo. Ou seja, nós não podemos dar um nome a uma coisa, ou chamar uma coisa pelo nome, ainda implica mais temor, mais medo na coisa, mas claro, não é com Deus. Acaba por ser um tabu, não é? Acaba por ser algo. Exato, que não depois torna-se um tabu. Exato. Eu estava-me aqui a recordar de um aspecto, peço desculpa, mas estava-me a recordar aqui de um aspecto que é bastante interessante para as pessoas que nos escutam e que está ligado a este tema e à forma como estás a abordar, que é a passagem do Gênesis, não é? Quando os seres vivos são colocados a passar diante da pessoa, do ser pessoa. Exato. E ele lhes atribui um nome. Ali há uma dupla perspectiva, porque há a perspectiva de que e que se calhar foi a que foi sempre mais sublinhada no sentido da posse, mas há uma dinâmica ainda que é mais essencial e mais bonita, que é a questão de reconhecer, ou dar-lhe o nome, estou a declarar que existe, que aquela coisa existe. Então acaba por ser quase uma, já falámos sobre isso nesta série também, esta dimensão da co-criação, não é? Da colaboração. No fundo No fundo é porque o Deus dá ao ser humano a oportunidade de participar ele também na criação. Esta leitura podemos fazê-la sem problemas nenhuns, porque Deus podia muito bem dizer-lhe, olha, este chama-se tal, este chama-se quando, mas não, é o homem que tem que o reconhecer, o ser humano, melhor dizendo, o ser humano que tem que o reconhecer a sua presença. E já estamos a fugir um bocadinho ao tema, mas acaba por haver aqui uma coisa muito, eu acho que é muito interessante até nos tempos de hoje, não é? Em que se fala tanto de ecologia, esta dimensão que é quase afetiva, e que acaba por ligar as duas dimensões que falavas. Por um lado, a questão do tomar posse, mas por outro lado, e ainda mais profundamente, o reconhecer a existência. Eu lembro-me que há muitos anos atrás li uma coisa qualquer sobre isso, que fazia uma comparação muito interessante, que é quando um pai ou uma mãe oferece um animal de estimação, um cachorro, por exemplo, a uma criança, normalmente diz-lhe agora tens que escolher o nome. E acaba por ser uma dinâmica muito semelhante, que acaba por tornar um Deus muito afetivo, não é? Agora dás-te o nome. Afetivo e protetor, e acaba por, na língua portuguesa não se nota, mas noutras línguas nota-se que esta tradução que a gente diz de ser filho de Deus, noutras línguas pode significar também ser criança de Deus, não é? Deus que nos protege como crianças, e que nos acompanha e que nos acolhe, e que de facto é um pai que acolhe essa criança. Mas do ponto de vista ecológico, como eu estava a dizer, acaba por ser uma dimensão muito afetiva da ecologia, ou seja, o respeitar isso aí que é a natureza, acaba por não ser algo que nos vem de uma imposição ética ou moral, ou seja, tens que fazer porque senão és má pessoa, não é? Não tem que se entrar por aí, e vem muito da forma radical como quer a fé judaica, quer a fé cristã, porque nós bebemos do Antigo Testamento, naturalmente, pode colocar esta dimensão ecológica, ou seja, o respeito pela natureza e pelo mundo, pelo isso aí, pelo universo, vem desta consciência de dom de Deus, não é? Se é dom de Deus, eu vou tratar bem, porque foi Deus que ofereceu para eu poder. Exato. E são coisas que são colocadas ao meu
ao meu uso. Normalmente, eu ia para dizer serviço, normalmente traduz-se como serviço, mas não é, são coisas que são colocadas ao meu uso, e aqui faço um jogo de palavras, mas não ao meu abuso. Eu devo confessar um pecado, que depois acho que não é muito grave, portanto posso confessar aqui, em direto. Na oração eucarística 4, que eu acho que é um texto belíssimo, faz a recuperação, não é, de tudo aquilo que é esta bondade e este amor de Deus que se derrama continuamente sobre a humanidade, de aliança em aliança. Sim. E quando chega àquela parte que se diz que a humanidade deveria exercer domínio sobre toda a criação, eu não consigo dizer isso. E substituo pela palavra administrar a criação, exatamente por este sentido do livro do Gênesis. Foi entregue ao teu cuidado, para que cuidasse, para que administrasse a criação. Sim. Acho que é mais próximo do texto original, digamos. Mas o próprio cristianismo, Jesus não quer senhores, não quer patrões. Eu gosto muito de usar essa analogia. Exatamente, critica quem se comporta de patrão com os dons de Deus, que são os fariseus. Aqui, os fariseus não todos, havia também fariseus bons, mas e saduceus e escribas bons, mas com uma parte deles que se tratavam os dons de Deus como se fossem senhores, como fossem patrões. E as parábolas de Jesus, dos vinheteiros, etc., é mesmo uma crítica a isso. A não, como tu dizias, a não se reconhecer administradores dos dons de Deus e não a comportar-se como senhores. Mas entretanto distraído da tua linha de raciocínio. Estávamos nos nomes. Exato, estava no nome de Deus. Exato, e da importância disso. E pronto, a partir de Deus também vemos a importância do nome com algumas personagens principais, mas, por exemplo, nós vemos, por exemplo, em Abraão, o Deus que muda o nome de Abraão. Nós vemos também isso com Jacob, que muda o nome para Israel, exatamente pelo significado do nome, que o nome é mais de alguma coisa que eu gosto ou não desgosto, gosto mais ou não gosto menos, mas indica uma função. E Abraão, a função de Abraão será ser pai de todos os povos. A função de Jacob será ser a função de Israel, aquele que lutou com Deus e sobreviveu. Mais do que pronunciou o nome de Deus, encontrou-se a Deus face a face, lutou com ele, mas aí vemos também a importância, a partir do nome de Deus, daquilo que eu vos falei, da importância do nome de Deus que não pode ser pronunciado. Até isso, uma perspectiva também se vê no Islão ainda hoje. O Islão, sabemos, e vocês provavelmente vê-se aí também muito, creio que com os turcos na Alemanha, que eles andam com o que chama-se o rosário, o nome, eu agora não sei o nome em árabe, mas normalmente chama-se o rosário do Islão, ou que é um nome, pronto, que não é um correto, porque é uma apropriação do nome cristão, mas pronto, para as pessoas perceberem aquilo que se costuma chamar aquelas contas, que era pronunciado... É parecido com um terço cristão, com um rosário cristão. Exato. Mas que tem outra contagem, digamos assim. E tem outro significado. Exato. Eles usam para dizer, pronunciar os nomes de Deus, os nomes de Alá. E eles pronunciam 99 nomes. Alá, segundo o Corão, tem 99 nomes. Não, segundo o Corão, Alá tem, e eu não quero ofender ninguém, mas foi assim que eu aprendi, se não estiver correto, corrijam-me, se faz favor, mas Alá tem 100 nomes, mas nós só podemos pronunciar 99, porque o 100, o centésimo, é o nome próprio de Deus que não se pode pronunciar. Ou
seja, a mesma linha de raciocínio que o judaísmo. Sim. Exato, a questão da essência. De pronunciar o nome de Deus é pronunciar a sua essência. E eu, como ser humano, nunca vou tocar a essência de Deus, nunca me posso apoderar da essência de Deus, ou seja, do nome dele. Cá está a oração eucarística 4, não é? Permaneceis numa luz inacessível, não é? Exatamente. A oração eucarística 4 é das mais bonitas que há, e é uma anáfora muito antiga, baseada numa anáfora muito antiga, e pode-se fazer, e ali está toda a história da salvação através do tema da luz, que foi a primeira criatura de Deus, a luz, no Gênesis, no livro do Gênesis. Exato. Muito bem, ficamos aqui então com esta ideia. Exato. Estava a ouvir esta questão também do nome de Abraão, ou destas mudanças de nome. Eu penso que, se não corrijo-me, é um bocadinho também a dinâmica que nós vemos depois no Novo Testamento com Simão, que se passa a chamar Rocha, digamos assim, não é? Seria a tradução mais direta. E estava-me a recordar também que está-me a recordar também no contexto cristão mais próximo, não necessariamente atual, mas mais próximo. Eu não sei se ainda há alguma ordem religiosa, um instituto religioso que mantenha esta dinâmica, mas há uns anos atrás, sobretudo antes do Concílio Vaticano II e alguns depois do Concílio Vaticano II, mantiveram uma dinâmica semelhante, que é, depois da consagração, o candidato ou a candidata que é consagrado altera o nome, quase como que um renascimento, ou seja, uma redefinição da identidade, não é? Identidade e missão, como falavas de Abraão e como falavas Os carmelitas acho que ainda o fazem. Muitos agora optam por manter um dos nomes, mas acrescentam sempre outro. Por exemplo, eu conheço bem a madre do Carmelo de Aveiro. Ela é Sofia de nome, de batismo, mas depois acrescentou como nome de profissão da Cruz, Sofia da Cruz. Ok. Só para falar de alguém que se conheça, a madre, e depois podemos sempre falar da madre, a superior. Claro. Falamos de gente boa, claro. Muito bem, então temos aqui já um bocadinho o ponto de partida daquilo que é, vamos dizer assim, esta dimensão do nome na cultura hebraica, na cultura judaica, que vamos ver que também algumas das dimensões que acabaste de dizer têm também depois repercussões, não fosse a nossa cultura cristã católica, quase que descendente, ou pelo menos foi beber algumas dimensões, a forma como pensamos, a forma como a cultura cristã não é estranha à cultura judaica, não é? É diferente porque evoluiu, não é? Vivemos juntos durante vários séculos e depois separámos-nos e, portanto, cada um foi evoluindo no seu sentido, mas há com certeza elos e pontos de contacto. Mas bebemos da mesma fonte. Exatamente. E então, propunha-te que fôssemos agora um bocadinho então a esta dimensão da dádiva do nome na cultura judaica, então, quando nasce uma criança. Exato. Ali há dois elementos. Primeiro, antes de tudo, a dádiva do nome é uma festa. E a dádiva do nome é preciso fazer distinção. Mas também depois acrescento uma coisa, que há algumas correntes no judaísmo mais progressistas que deixaram de lado, por exemplo, a circuncisão. E há movimentos também em Israel de pais que não circuncidam os filhos. Mas pronto, são movimentos um pouco residuais, mas com alguma expressão e expressão também. Digamos assim... Peço desculpa de te interromper novamente, mas aproveita a tua experiência, não é? Porque a gente às vezes, nós como católicos às vezes nem pensamos muito sobre isso, sobretudo os católicos que falam português ou que falam espanhol ou italiano, porque
os países dos quais nós provimos, não é? São de maioria católica. E, portanto, a gente dizer cristão ou dizer católico, achamos que estamos a dizer a mesma coisa. Mas não é verdade. Mas não é de todo verdade. Aliás, o país onde estamos a transmitir mostra isso, não é? Dizer católico é dizer uma parte e dizer luterano eu nunca percebi na Alemanha, pronto, isto não é uma competição, mas qual é quem está em maioria? Os cristãos luteranos ou os cristãos católicos? Ou estão meio? Eu, como sou um otimista, digo, somos todos demasiado poucos. Mesmo juntos. Sim, mas acaba por ser quase uma divisão 50-50, porque tem a ver com as regiões, não é? Como houve aqui... Isso eu sabia. A Baviera, a Baviera é absolutamente católica, Mainz, onde eu me encontro, é absolutamente católico, Münster, lá para o norte, é absolutamente católico, e o mapa tem muito que ver com a forma como os nobres aderiram ao movimento luterano ou não. Exato, os príncipes, não é? E nós temos que nos recordar que à altura da divisão das tradições ou do início da tradição luterana, 4 dioceses faziam parte do Conselho Permanente do Imperador. E eram Mainz, onde eu me encontro, Tria ou Trevris, na versão portuguesa, Mainz ou Mogúncia, na versão portuguesa, depois Tria ou Trevris, que é ali encostadinho ao Luxemburgo, Speyer, na versão alemã, que é Spira, para os adeptos do Benfica é ali onde está Kaiserslautern, por exemplo, não é? Que iam nas noites europeias há uns anos atrás. Adriano von Speyer. Sim. E Colónia, na versão alemã, Köln. Então, esses eram bispos príncipes. A Baviera era um reino à parte e, portanto, o reino da Baviera não se meteu nestas confusões, porque foi até a unificação alemã, era um reino com rei, não estava diretamente ligado ao imperador. De modo que foram essas as regiões que depois no mapa católico surgem como dominantes, porque o príncipe era bispo. Ou o rei não se meteu nesta confusão, porque era um país independente. Não é? Como na Áustria, também que é um espaço de língua alemã, a maioria é católica, exatamente porque a Casa de Habsburgo, não é? Que tem muito que ver com Portugal e com Espanha, não é? Com os Filipes e não só, também permaneceu sempre fiel ao papado, digamos assim. Exato. Portanto, olha, são 50, mas todos juntos já somos menos de metade da população, por isso é que eu dizia, somos poucos demais, mesmo todos juntos, porque saiu uma estatística há um ano, 2 anos atrás, que as duas tradições cristãs dominantes, a saber, luterana e católica, juntas prefazem menos de 50% da população atualmente. Portanto, há muito trabalho para fazer na Alemanha para mostrar Jesus Cristo às pessoas novamente. Sabes que essa divisão vê-se também em Jerusalém. No final da Primeira Guerra Mundial, a Alemanha, ou Prússia, agora não sei qual é a diferença, não tenho certeza, ajudou o Império Otomano. E o Império, na guerra, sobretudo, não na final da Primeira Guerra, mas na guerra contra a Rússia, da Guerra da Crimeia, a Prússia, não sei se Prússia, acho que ainda não havia Alemanha. Mas antes da Primeira Guerra havia mesmo ainda Prússia, porque a Alemanha, não era a Alemanha que nós temos hoje, era com outras fronteiras, mas era sobretudo a República que veio depois a ser a República de Weimar, digamos. Exato. Exato. A Alemanha foi a França foi outro dos países que apoiou o Império Otomano militarmente, mas também, e o sultão recompensou dando propriedades em Jerusalém, que era uma grande honra. E agora não sei como se chamava o imperador,
digamos, para simplificar, alemão, e uma das propriedades deu aos luteranos, à Igreja Luterana, e outra à Igreja Católica. A que deu aos luteranos tem o nome da mulher Augusta Vitória, onde foi construído um hospital no Monte das Oliveiras. E o outro foi dado aos beneditinos alemães, digamos, pronto, só para simplificar, alemães, os beneditinos alemães, que é onde está agora a Dormitio Maria, o lugar da Dormitio, que é uma abadia beneditina. Que foi uma atitude simpática do sultão, porque assim os irmãos não se brigaram, não é? Mas também deu aos franceses. Os franceses ficaram com o que é hoje o Pater Noster, que foi um dom francês, um dom do sultão, e com Santana dentro das muralhas de Jerusalém, que é o lugar, segundo a tradição de Jerusalém, o lugar onde nasceu Maria. Ok. E o lugar da piscina probática. Olha, já não sabemos onde é que vamos, mas íamos na questão do nome, não era? Exato. Mas a conversa é sempre com mais cerejas. Exato. A questão do nome é uma festa importante no judaísmo, mas eu estava a falar da questão da divisão, da distinção. Para os rapazes, para as crianças do sexo masculino, está associado também ao rito da circuncisão, o ritual da circuncisão. Pronto, não é preciso explicar, sabemos o que é que se trata, e acontece 8 dias depois do nascimento. E é um momento tão importante que os tratados rabínicos dizem que pode ser, mesmo que calhe em dia de Pesach, de Páscoa, deve ser feito, porque este ritual é feito na sinagoga. A maior parte das vezes é feito na sinagoga, também pode ser feito em casa, mas normalmente é feito na sinagoga. E é ali que é imposto o nome, porque também Abraão, para representar a aliança com Deus, um dos sinais visíveis da aliança de Abraão com Deus, naquela altura Abrão, não Abraão, com Deus foi a circuncisão. E pronto, e depois de Abraão foi circuncidado em idade adulta, mas depois Deus propôs como sinal da aliança a circuncisão aos 8 dias de nascimento, 8 dias depois de nascer, com circuncisão em posição do nome. Nós vemos traços disso no Novo Testamento, por exemplo, sobretudo na história de João Batista. Ali nos primeiros 2 capítulos de Lucas, vemos que a aparição do anjo a Zacarias, pai de João Batista. João Batista está duvidoso, por isso fica sem falar, fica mudo. Durante o tempo ainda, durante toda a gravidez da mulher Isabel. Depois ele é pedido ao pai para, depois João Batista nasce, e 8 dias depois vão circuncidá-lo e perguntam qual o nome. Então a gente esperava que fosse o nome do pai, Zacarias, mas a mãe diz, não, é chamar-se-á João. Quer dizer, Deus faz graça. O que é uma novidade, não é? Que é uma novidade. Ser a mãe a pôr, exato. Que estariam à espera, para já, que fosse o pai a escolher. Exato, mas como o pai não falava... Sim. O texto é muito curioso, não é? Porque o texto diz que como ele não falava, lhe perguntaram por meio de sinais, não é? Exato, para confirmar. Depois até diz que ele escreve numa tábua
e o seu nome será João. O seu nome é João. E depois é também sinal de que a revelação do anjo a Zacarias se concretiza, ele começa a falar nesse momento. Mas aí vemos um traço da circuncisão e da imposição do nome, das duas coisas associadas, já também no Novo Testamento, que são personagens do Novo, mas que fazem de passagem entre o Novo e o Antigo Testamento. Eu acrescento só aqui um detalhe de umas coisas que li e que tem que ver com uma abordagem interessante e que tem que ver com a Península Ibérica, ainda por cima, portanto acho que é bom referir, que é os judeus de tradição askenaz, que são aqueles que vêm mais aqui do lado da Rússia, Europa Central, por aí. Do leste da Europa, sim. Sim. Têm uma tradição ainda hoje a respeito desta questão de dar o nome, não é? Tem uma tradição que normalmente dão o nome de um familiar falecido, quase como que em honra do familiar falecido e dando também um bocadinho fazendo com que esse familiar falecido não seja esquecido, ou seja, permaneça presente na família e até de alguma maneira continue vivendo através da criança. Os nossos, digo assim os nossos, porque os da Península Ibérica, os sefarditas, normalmente dão o nome dos avós. Não estão necessariamente falecidos. E é uma atitude quase de honra. Mas se repararmos bem, e estamos aqui também a estabelecer paralelos entre a cultura judaica e a cultura cristã, se repararmos bem, ainda hoje também, em contexto, não sei se de Espanha, mas pelo menos de Portugal, não é de todo estranho que uma criança recém-nascida um rapaz receba, por exemplo, o nome do avô, ou uma menina receba o nome da avó, que é algo que os judeus sefarditas hoje ainda fazem por sistema, não é? Estamos a falar apenas de 2 grupos, como tu disseste há pouco, haverá muito mais grupos e muito mais, digamos assim, linhas dentro do judaísmo, não é? Onde esta tradição não se verifica, onde o nome é escolhido, como em contexto cristão, digamos assim, por gosto dos pais e nada mais. Não, mas são as duas grandes correntes no judaísmo. No judaísmo, nós pensamos ao judaísmo, mas também, por exemplo, ao Islão como o catolicismo, que há uma hierarquia que dita os valores e as regras, etc. Por exemplo, para o catolicismo, o Papa diz o que é que se deve fazer e toda a gente faz, entre aspas. No judaísmo não é bem assim. Há várias correntes, há muitas correntes. Divide-se em 3 grandes correntes: os ortodoxos, os liberais e os progressistas. Mas dentro destes também há muitos. Depende muito do rabino ou da rabina, como tu, por exemplo, falaste. Depende muito de que linha segue. Há uma linha da tradição, mas mesmo dentro da linha da tradição há um conselho, sim, mas não necessariamente todos seguem essa disposição. Por exemplo, nos hebreus progressistas há a tendência de não fazer a circuncisão. E a imposição do nome, em hebraico a circuncisão diz-se Barit Milá, que quer dizer a aliança do corte a circuncisão. Isso para os rapazes. Agora, para as raparigas não, para os bebés do sexo feminino, dá-se o Zeved Abat, que é a imposição do nome. Mas já há uma corrente bastante expressiva que eles chamam-lhe o Barit Shalom, que é a aliança da paz, que é a imposição do nome, mas para o rapaz sem a circuncisão. É um rito diferente, mas de uma corrente mais progressista dentro do judaísmo. Eu tenho aqui alguns contactos também com a
presença judaica aqui na Alemanha, e aqui há tempos a falarmos um bocadinho sobre estes temas. Também me falaram de nomes que eu agora não consigo repetir em hebraico, mas que remetiam, por exemplo, para a alegria da aliança ou a inclusão na aliança. Esse é o Bar Mitzvah. Sim. Nomes que de alguma maneira remetem a dádiva do nome das meninas do sexo, dos recém-nascidos do sexo feminino, que lhe dão uma dimensão que tu falavas há pouco, não é? Que é o nascimento de uma criança é sempre uma bênção e um dom de Deus, e portanto tem que ser um acontecimento festivo, sendo que sim, mas é mesmo sendo que ainda hoje das tradições, me parece que há vertentes do judaísmo que continuam a ser assim, deixem-me dizer assim, para ser mais breve, continuam a ser um bocadinho mais patriarcais e, portanto, dão mais importância às crianças do sexo masculino, até nestas festividades e nestas tradições, e às vezes as crianças do sexo feminino passam um bocadinho mais despercebidas, mas há comunidades onde de facto há aqui uma igualdade que está perfeitamente... Sim, o facto, por exemplo, que tu falavas da rabina, da mulher, pronto, também, por exemplo, há eu agora não sei o nome em hebraico, mas há uma pessoa específica, por exemplo, para fazer a circuncisão. E algumas sinagogas mais progressistas há também mulheres que fazem a circuncisão. Há pelo menos uma de que eu já li, agora não me lembro do nome da senhora, mas que foi a primeira. Agora não sei se já não quero errar, por isso não quero dizer mas eu penso que isso acabam por ser evoluções naturais dentro de cada cultura, eu acho, não é? Acabam por ser evoluções que vão acontecendo, havendo sempre grupos um bocadinho mais digamos assim, tradicionalistas, e outros que são um bocadinho mais liberais ou mais progressistas, claro. Sim. Dentro do cristianismo e da Igreja Católica fazemos parte também a essa diversidade, não é? Exato. Ali depois a tendência a fechar-se, porque fechar-se impede a evolução. E cerrar fileiras impede a evolução, mas o judaísmo tende também a evoluir, a crescer e a adaptar-se também às circunstâncias da sociedade e da humanidade. No judaísmo, quer no cristianismo, parece-me também as atitudes de fechamento acabam por ser uma atitude mais de defesa do que outra coisa, não é? Sim, às vezes é a expressão de desespero, não saber o que fazer, então fecho-me. Não sei como responder à novidade, então fecho-me. Muito bem. Já ficamos aqui com uma visão, digamos assim, deste dia de festa, não é? Só para acrescentar, há depois, tanto para os rapazes como para as raparigas, como nesta corrente mais progressista que falei, a Brit Shalom, em todos o ritual acaba com uma festa, um momento de almoço, não sei, almoço, jantar, todos eles têm esse elemento da festa, da partilha, que nós também temos uma expressão disso, por exemplo, no batizado, faz sempre questão de que haja, em bom português, comes e bebes. Claro. Apenas uma pequenina referência também. No início desta conversa brincavas um bocado com o hebraico que eu sei e não sei, que é mais o que não sei do que aquilo que sei, mas há um pormenor interessante, que é, por exemplo, da história de Israel, há um homem que é muito conhecido, que se chama Ben Gurion, não é? Que é, digamos assim, a referência do Estado de Israel, da criação do Estado de Israel. O pai da nação. E as pessoas às vezes não têm esta noção, mas este Ben do nome Ben Gurion só significa que o pai dele se chamava Gurion, não é? Exatamente. Que é uma partícula que normalmente acompanha o nome judaico também, não é? Há um nome... Não, mas é também uma influência do Islão, porque o apelido dos filhos é sempre filho de.
Ibn Mahmoud, seja o que for, e aqui também, ele nasceu lá, é de lá, por isso. Claro. É filho de Gurion, sim, Ben Gurion. Da terra onde nasceu. Exatamente. Exato. Muito bem. Passamos agora, se calhar, um bocadinho ao contexto cristão, de forma mais breve, porque já me estão aqui a fazer uma data de sinais na regia a dizer, vocês falam demais. Mas passar um bocadinho também por esta questão do nome do patrono, que eu acho que é uma coisa que no catolicismo, pelo menos no catolicismo nosso, assim mais do sul da Europa, já perdeu um bocadinho o uso, que é a questão de, por exemplo, dar o nome da criança, dar à criança o nome do santo do dia, um bocadinho como acontecia nos descobrimentos, que era o Brasil era terras de Vera Cruz, porque calhou nesse dia, e portanto, ou as ilhas que têm nomes de Santa Maria, ou nomes desse género, não é? São diversificados. São Tomé e Príncipe, por exemplo, ou São Tomé, neste caso, e depois a Príncipe ao lado, acabam por ser os nomes de um calendário que existe na Igreja Católica e que ainda hoje, não é? Há uma publicação que está, digamos assim, que é popular em Portugal, que é os Santos de Todos os Dias, digamos assim. Uns volumes em que a gente pode consultar em que dia é hoje o dia do santo não sei quantos, não é? Ou da santa não sei quantos. O que é que te parece? Acho que no nosso contexto católico de língua portuguesa, este costume já passou um bocadinho, já está um bocadinho em desuso. O que é que te parece da tua sensibilidade? Como padre que vai batizando crianças e que vai estando com famílias. Bem, agora não tanto, mas há uns anos atrás a sensibilidade era meter o nome do personagem principal da novela da altura. Agora já nem tanto. Sérios? Exato. As minhas sobrinhas, por exemplo, foi assim. Eram os personagens da novela do momento. Mas em Portugal não há. Eu por exemplo, tenho a minha história pessoal. Nunca liguei muito a isso. Mas quando entrei para os Silenciosos Operários da Cruz, uma comunidade italiana, a Itália celebra-se, chamam-lhe o onomástico, o santo patrono, que é o santo que tem o nome. E tanto que depois, quando eu fui para a Itália, disseram-me, entre aspas, obrigaram-me a escolher o meu santo patrono, ou seja, o santo com o mesmo nome que eu. Johnny não havia nenhum, ainda não há nenhum Johnny, mas escolhi um de João, que é de onde deriva o Johnny, mas em Itália ainda se celebra o dia do santo patrono. E eles não necessariamente o dia do santo do dia em que se nasce. Não é só o santo do dia, claro, não é só o santo do dia, pode ser da predileção familiar ou assim. Não é? Exato. Eles ainda têm isso. E é uma celebração, é uma festa. Agora, menos acentuada, mas ainda se dá os parabéns pelo santo protetor em Itália. Eles dizem bom onomástico, nós dizemos parabéns, feliz aniversário. Mas nós não temos, não. Mas há dentro dos cristãos, vejo também que há gente que procura normalmente não dar o nome do santo do dia, mas dar o nome de santos. Por exemplo, ou até nomes bíblicos por si. Nós temos uma conhecida comum que os filhos todos começam por essa. E são todos nomes ou de personagens do Antigo Testamento ou personagens ou santos da história da Igreja. Entre os jovens, entre os meus amigos, por exemplo, vejo que há tendência para terem nomes de santos ou ligados, ou santos também ligados à devoção popular do local,
Agora também há muitos franciscos, mas não é só por causa do Papa Francisco, é também por causa da redescoberta, graças ao Papa Francisco, claro, mas a redescoberta, por exemplo, de São Francisco de Assis, mas também vê-se muitos franciscos, graças também à canonização de São Francisco Marto, e vê-se muitas Jacintas também aqui em Fátima. Conheço algumas bebés que os pais dão o nome de Jacinta. Eu conheci uma família francesa ali na região de Metz, há muitos anos atrás, cuja filha mais nova se chamava Jacinta, e exatamente por causa de Fátima. E não eram propriamente da região, não eram portugueses, nem da região da Cova da Iria, e ainda assim, portanto, esta dimensão ainda existe, não se pode, dizer que é generalizada, como conheço vários casais que escolheram nomes, sei lá, crianças com o nome Simão Pedro, ou nomes desse género, que são nitidamente inspirados na tradição. Também me parece, e agora estou há uns anos aqui fora, mas também me parece, sobretudo no Patriarcado de Lisboa, até com algumas propostas para a catequese infantil, se vem insistindo nos últimos anos em Portugal, e sobretudo, como dizia no Patriarcado, um bocadinho na redescoberta da vida dos santos. Ou estarei enganado? Vai estar percebendo disso por aí? Não, vejo que as pessoas interessam-se, vejo que as pessoas querem saber, por exemplo, o fundador dos Salesianos Operários da Cruz, por exemplo, é beato, e vejo também, e nós temos, pronto, uma imagem dele, uma fotografia, mas em ponto grande, a entrada, e diz lá Beato Luís Novares, e as pessoas fazem questão, querem saber, e muitas depois levam também a biografia dele, querem saber. Creio que há esse querer, e há também, não só dos santos em si, mas das pessoas, como direi, que vivem santamente. Por exemplo, há aqui, houve um movimento muito grande, por exemplo, quando apareceu, tu se calhar já ouviste falar da Chiara, uma mãe romana que, pronto, deu a vida pelo filho, não quis interromper a gravidez, mas tinha um cancro e não quis fazer quimioterapia para não interromper e não prejudicar a vida do filho. E há muita gente que, pronto, que quer saber e os livros que vendem muito, os livros que falam de pessoas não necessariamente santos, mas que viveram de uma forma reconhecidamente santa. Há um desejo de santidade. Depois também, como o Papa diz, há também este desejo de olhar para os santos da porta do lado, para os santos vizinhos, por exemplo. E o Santuário, por exemplo, fez um serviço muito interessante, um documentário sobre os santos vizinhos, que é o Francisco e a Jacinta. E também a descoberta do Francisco e da Jacinta como santos, na sua simplicidade, também foi bonito, porque não fizeram nada de impossível, não fizeram milagres. E de alguma maneira esta contemplação da vida dos santos, se nós formos ver ao longo da história da Igreja, desempenhou um papel relativamente importante. Não faltam histórias de santos que hoje são canonizados, que começaram a sua redescoberta da fé e a valorização da fé muito à base da leitura de vidas de santos. Sim, por isso às vezes também... Num fenómeno de descoberta e de identificação, exato. Digo eu. E também, por exemplo, por isso também às vezes na Idade Média exagerava-se nos feitos dos santos para incutir ainda mais desejo de ser como eles. Ali também o exagero é um santo exagero, digamos assim, não é no sentido de ludibriar as pessoas, de enganar as pessoas, mas de incutir sentimentos de desejos de ser igual, de fazer pelo menos parecido, ou menos aquele santo que estava
os Fioretti, Claro. como se de São Francisco, mas de outros santos também da Idade Média, era mesmo com esse sentido. Santo António de Lisboa, etc. No sentido de provocar o desejo de ser igual. Mas se formos ver às gestas de cavalaria, era mais ou menos a mesma coisa, não é? Sim, a linguagem é mais ou menos a mesma. É muito semelhante, sim. Tá, Johnny, o Paulo já está farto de me fazer sinais aqui na regia, dizer... Peço desculpa ao Paulo. Não conversem tanto. Desta vez a culpa também foi um bocadinho minha, porque eu desviei-te aí um bocadinho, num canto ao outro, mas com assuntos que eu me parece que também podem ser interessantes para as pessoas que estão assistindo e participando nestas conversas. Pois está tudo interligado, isso não é impossível. Sim. Não falar de uma coisa... Falar de uma coisa e não falar da outra. Quase. Estou só aqui a consultar rapidamente os meus apontamentos. Faz favor. Só para agora, de alguma maneira, encerrarmos este tópico. Se calhar, se ficou algum assunto, acaba por surgir noutras conversas. Nós estamos apenas praticamente a meio deste caminho, não é? Exato, podemos sempre recuperar. Podemos sempre recuperar. E recordar que o tema para o mês que vem não fosse o mês de julho, que é normalmente um mês já puxado às férias, digamos assim. Pois. Tem uma coisa, tem um tema que é sugestivo. E o mês de julho será então à volta de uma pausa do cotidiano. Shabat, que é como quem diz domingo, não é? Respectivamente domingo. Pronto, para o mês que vem continuamos. Continuamos com Shabat, com este dia dedicado a Deus na tradição judaica, e com os paralelos com o dia de domingo, que é o dia da referência para... Também dedicado a Deus. Dedicado a Deus, é o dia de referência do cristianismo, o primeiro dia da semana. Não é? O primeiro dia o oitavo e o último dia e o primeiro. Exatamente. Para o mês que vem, então, vamos a isso. E vamos continuar então este caminho com este pausa do cotidiano. Fica já aqui a referência para quem está a seguir esta série. Estejam atentos no mês que vem, Shabat, respectivamente domingo. Vamos fazer uma pausa, bem-aja. Para aqueles que estão aqui perto de Mainz, continuem a aparecer, que estão bem-vindos. Para os que estão mais distantes, olhem, mantemos estas propostas online, vamos estando atentos ao nosso canal e também à nossa página de internet, e vamos estando ao serviço na medida do possível. Resta-me desejar a todos os que participaram e assistiram nesta conversa, olhem, uma ótima noite, um bom fim de semana, e para o Padre Johnny, tudo de bom para quase o altar do mundo. Não é bem, está um bocadinho ao lado, mas está quase no altar do mundo. Tudo bom para Fátima e para a Cova da Iria, naturalmente. Bem-ajas.